Tem pacientes que chegam para mim e falam, doutor, o que eu gostaria de voltar a jogar um jogo de tênis no saibro. Ótimo. Isso pode ser o limite de uma pessoa. O outro pode chegar para mim e falar, puxa, eu gostaria de brincar com os meus netos. Eu quero poder caminhar e viajar à vontade sem ter dor. Eu quero subir e descer a escada com mais facilidade. Eu não quero correr o risco de ir numa viagem, numa trilha, num caminhar num lugar mais regular, num sítio, pisar em falso e ter uma dor no joelho. Então são diversas situações que para cada pessoa pode ser irrelevante, importante, necessária para a melhora da qualidade de vida. Um outro aspecto que a gente pondera demais são os riscos do não operar, né? O risco de não fazer um tratamento. E aí tem os mais diversos. Quando a pessoa tem muita instabilidade, um risco da instabilidade é o deslocamento e a instabilidade do joelho levar a uma perda de segurança e essa pessoa cair. E o cair pode envolver várias coisas, pode cair, bater a cabeça e fazer um hematoma, fazer uma situação severa na cabeça. Pode cair, bater o braço, quebrar o punho. Pode cair e quebrar o quadril e precisar de uma cirurgia de urgência. Então muitas vezes as pessoas estão tentando procrastinar ou postergar uma cirurgia por o receio, pelo medo e podem, por uma queda, precisar de uma cirurgia de urgência. Então o risco de uma queda é algo que leva-se em consideração que muitas vezes o postergar ou procrastinar a cirurgia pode ser pior. Segunda situação que é muito relevante se entender, algumas nuances no joelho de uma pessoa podem fazer com que o resultado final da cirurgia seja um pouco abaixo do ideal ou demande tipos de implantes e próteses que não entregam a mesma funcionalidade ou eventualmente passar por um processo de reabilitação mais longo. Exemplos disso, quando o osso começa a corroer e uma prótese convencional não pode ser colocada e precisa se colocar alguns calços de suporte metálico para conseguir preencher o que se corroeu do osso. Isso é chamado de defeito ósseo. Isso é muito fácil de se entender quando a gente faz uma analogia com a odontologia, em que em algumas situações, para se colocar um implante dentário, se precisa colocar um enxerto, porque naquela área se formou uma cavitação. Dentro do joelho pode acontecer um defeito ósseo e aí o tipo de implante a ser colocado é diferente. Segunda situação que pode acontecer, que é muito relevante, a angulação da perna mudar demais e quando a gente vai corrigi-la na cirurgia, a gente vai fazer uma correção maior de angulação. Isso claramente implica um pós-operatório que vai trazer mais trabalho para a pessoa. Então, deixar variações de angulação de mais do que 10 graus em relação ao que seria o natural da pessoa, de como ela nasceu, ou 5 a 10 graus em relação ao outro lado, é algo muito relevante. Terceira situação, perder exageradamente a musculatura. Todos nós sabemos, e aí quanto mais idade, mais difícil de ganhar musculatura, que quanto menor estiver um músculo, mais trabalho vai demorar para ganhá-lo novamente. Então deixar a musculatura num patamar muito pior, a ponto de quando da cirurgia te atrapalhar ou atrapalhar a pessoa, isso é ruim, porque junto com a musculatura, quando ela cai demais, cai também a resistência óssea. Passa-se a ter um osso um pouco mais fragilizado no local do joelho. Então esse postergar em demasia, que eu chamo de procrastinar, acaba atrapalhando.